Aqui também agora eu trago, né, o FAQ, né, em pontos de atenções que a gente verifica, né, com relação às dificuldades que os fabricantes, né, os solicitantes têm de interpretações de alguns pontos. O primeiro deles é com relação à seleção de laboratório. Então, muito comum a gente receber, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana a gente ouve isso. Olha, meu produto já está certificado lá fora. Posso utilizar a certificação, né, um relatório de ensaio dele para vender produtos no Brasil? Não. Por enquanto, a regulamentação fala que primeiro critério de seleção de laboratório tem que ser um laboratório terceira parte situado no Brasil e acreditado pelo Inmetro, como ele coloca, ou seja, e reconhecido por meio de acordo de reconhecimento, o ARM. No momento, a Anatel não tem nenhum ARM assinado, então o que vale tem que ser um laboratório terceira parte situado no Brasil. Ah, mas não tem, para esse tipo de produto, não tem um laboratório terceira parte acreditado. Bom, então pulamos para o segundo nível, um laboratório terceira parte situado no Brasil, que vai ser avaliado pelo OCDE. Ah, mas não tem, de novo, não tem laboratório terceira parte, né, tipo, no Brasil. Então, nós vamos para um laboratório terceira parte situado no exterior, tá? E acreditado por um organismo credenciador oficial do país, e que, de preferência, faça parte do reconhecimento do ILAC. Ah, mas não tem, vamos para a próxima, né? Um laboratório que não seja de terceira parte acreditado por organismo credenciador. Por exemplo, uma experiência, uma vez eu recebi umas solicitações de um sistema de data show, sistema de videoconferências, que era gigantesco, era coisas de metro, e não tinha laboratório no Brasil, só tem o próprio laboratório do fabricante que tinha capacidade de fazer isso. Então, foi seguindo todos esses critérios de seleção, acabou caindo nesse quarto. Então, nós tivemos que fazer todo esse acompanhamento, né, da certificação lá fora, no próprio laboratório do fabricante. E, por último, né, um laboratório que não seja de terceira parte, mas que vai ser avaliado pelo OCDE também, né, em último caso, mas às vezes acontece pela particularidade, dimensão do equipamento, particularidade, etc. Seleção e identificação de amostra, também, como eu comentei. Aqui vale a pena, né, eu ressaltar esse ponto, que até conectando com o que foi comentado com relação às fotos. Então, entrou em vigor o ato 4083 da Anatel, que ele fala que a amostra enviada ao laboratório deve estar previamente identificada pelo fabricante, com uma marcação física ou eletrônica, permanente ou temporária, na embalagem da amostra, que mostrem informações mínimas do fabricante, nome do fabricante ou da marca, né, o nome do modelo e do país de origem. Então, isso é uma coisa que começou a valer a partir da semana passada. Então, de novo, foi até fruto das discussões que nós tivemos hoje pela manhã com a Anatel. E as amostras que já estão no laboratório? A Anatel ainda está verificando, mas tem que se adequar. Porém, amostras que vão iniciar o processo de certificação agora, por exemplo, já tem que seguir essa nova regulamentação. Então, ela não pode mais chegar àquela gold sample, que como era conhecido, né? O cara pegava a amostra de gaveta e enviava para o laboratório. Agora não. Ela deve ser identificada, né? Tipo, olha, o nome do fabricante, o modelo dele, o país de origem, made in China, né? Tipo, tem que ter essa descrição ali e tem que estar identificado, né? Questões da rastreabilidade. E é responsabilidade do requerente o envio da amostra identificada e totalmente preparada para o ensaio. O que é essa amostra preparada? Às vezes, a gente sabe que para algumas particularidades de ensaio, nós temos que ter amostras conectorizadas, por exemplo, um mouse sem fio. Algumas medições eu tenho que fazer de forma conectorizada a um equipamento. Então, ele tem que mandar uma amostra comercial, tá? E uma amostra devidamente preparada, conectada com esse pigtail, que é esse cabinho que eu até coloquei na foto aí. Ele tem que mostrar o software também, o software de engenharia, para que o laboratório possa manipular o equipamento e fazer todas as medições necessárias, tá? Então, isso que nós chamamos de amostra preparada. Mas no envio do laboratório, o laboratório geralmente ele orienta, né, como que deve ser as amostras, ele entra em contato com o solicitante, né, para estar fazendo essa interface, né, como que funciona o firmware, o software do equipamento. Mas o que eu ressalto aqui é que previamente agora as amostras devem ser enviadas para o laboratório, no mínimo, com o nome do fabricante, nome do modelo e país de origem. Toda amostra que chegar no laboratório sem essa identificação, antigamente punha uma fita crepe, anotava o modelo à mão, não é mais aceito. Então, isso foi uma novidade que aí o ato 4083 trouxe nessa regulamentação. Rafael, vamos aproveitar essa troca de tela, aqui eu tenho uma pergunta do Rodrigo, que ele fala que, referente ao assunto, a via contrária, um produto com selo Anatel, posso utilizar o teste como conformidade para a marcação CE, mercado europeu, na questão dos testes de EMC?
Então, aí vai depender do tipo de produto dele, tá? E como que vai ser a aceitação com relação a isso, né? As questões de acordo, às vezes as equivalências normativas. Por exemplo, na parte de MC, a gente usa o ato 1120, né? Então, aí vão ter que ver as equivalências, por exemplo, se ele fez na tensão correta, que vai ser a tensão para ele, a marcação CE, com a frequência, né? Nós sabemos que para compatibilidade, nós temos as questões de tomada, né? O plug brasileiro, ele é diferente, né, do plug europeu, então se isso dará equivalência para ele estar homologando, né, pegando esses ensaios e levando isso para fora. O que nós sabemos, algumas agências, por exemplo, na Argentina, até pouco tempo, eles aceitavam, né, ensaios ou até mesmo a certificação Anatel para alguns tipos de produtos. Tem mudado constantemente, né, depende do que nós estamos falando. Então, tem que ser consultado aí a agência, né, o organismo, né, o CB, para estar verificando como que vai ser feita essa equivalência com relação aos ensaios aí. Maravilha, valeu. Identificação da homologação, né? O que traz, né, o ato também de identificação 4088, né? Que a identificação deve ser previamente colocada no equipamento antes da sua disponibilização para o mercado. O que é isso? Então, antigamente também muito comum, a pessoa trazia o produto para o Brasil, fazia os ensaios e aí sim que ela ia colar, né, o selo Anatel aqui. Agora não, agora, por exemplo, produtos importados, deve já dar entrada no país com esse selo. Então já deve estar colado isso lá, identificado. Ponto, não pode mais entrar produtos sem esse selo. A Anatel tem feito um trabalho pesado com a Receita Federal, ela está barrando mesmo, né? Vira e mexe a gente recebe telefonemas, o fabricante falando, puxa, eu importei 40 containers com relação a mouse sem fio, mas não tinha o selo, como que eu faço agora? É bem complicado porque ele fala que previamente tem que ser colado, então não tem muito choro nesse assunto. O que é permitido? Por exemplo, módulos, né? Ainda o produto não está acabado, por exemplo, um caso de lâmpada, né? Uma lâmpada que vai ter Wi-Fi. Então, por exemplo, eu sou um fabricante de lâmpada no Brasil e eu estou importando, né, com a devida autorizações, né, para o direito de homologação. Então, nesse caso, como ainda vai ser módulo e o produto não é acabado, aí nesse caso, sim, o módulo ele pode vir sem esse selo colado nele. Às vezes, produtos que têm o selo de segurança também, baterias, por exemplo, né? Ou para uso próprio, né? Às vezes a gente sabe que tem pessoa, trouxe um rádio amador para o Brasil, mas eu vou utilizar para uso próprio, né? Então, eu vou lá e vou fazer toda a homologação dele, seguindo, né, os critérios para uso próprio, mas, lógico, aí, como eu estou trazendo ele não vai ter o selo ainda na Anatel, mas depois ele vai ter que colar uma vez homologado. O selo, então, o HH, né, que é o número do dígito, né, da sequencial, o AI, que é o ano, e o F, que é o número do fabricante sequencial, aí, conforme ele vai sendo cadastrado no sistema.